E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar uma história que é simplesmente épica, a saga da Argentina na Copa do Mundo. Sabe, é uma nação que parece ter um destino traçado no futebol, uma história cheia de drama, de glória e, claro, de lendas que a gente nunca vai esquecer. Para começar a entender essa história toda, essa fase aí na tela é a chave de tudo: sofrimento. É isso mesmo. Porque para a Argentina, parece que a glória só vem de verdade se for conquistada no sufoco, sabe? No limite. Não basta só ganhar. O como se ganha é o que importa. Cada um dos grandes títulos deles foi assim, na base da tensão, do drama, quase como um espelho da alma do país. E essa ideia de glória que vem com o sofrimento, bom, ela define perfeitamente o momento atual da seleção. Vamos ver como eles chegam para a Copa do Mundo de 2026. Então, a Argentina vai para sua 19ª Copa do Mundo e não é só mais uma participação, né? Eles chegam para defender o título que ganharam no Catar. E claro, com o Messi ainda sendo o grande cara do time. A equipe tá voando, tá em altíssimo nível e pronta para o desafio de segurar essa coroa, o que, convenhamos, é uma coisa raríssima de se ver no futebol. 3 estrelas, 3 lendas. Esses são os pilares da glória argentina. Porque a história da Argentina em Copas, no fundo, se resume a 3 momentos mágicos. Sabe aquelas 3 estrelas na camisa? Pois é, cada uma delas conta a história de uma era, de uma conquista e, o mais importante, de um ídolo, uma lenda que virou o rosto do sonho de um país inteiro. Olha só essa linha do tempo, que resume tudo. Primeiro, lá em 78, a Glória veio em casa com um tal de Mário Kempes, o El Matador, destruindo nas finais. Depois, a gente pula para 86, no México. Ali, o mundo se curvou a Diego Maradona. Foi algo de outro mundo. O cara basicamente ganhou a Copa sozinho, com lances geniais. E, finalmente, em 2022, a gente viu a consagração, a coroação final de Lionel Messi. Foi o que faltava para ele entrar de vez no Olimpo do futebol. São 3 gerações, 3 gênios diferentes, mas todos com o mesmo destino: a glória. Uma história de sofrimento. A gente falou disso no começo, né? Sobre o caminho dramático para a glória. E a campanha de 2022 é o exemplo perfeito disso. Nada, absolutamente nada foi fácil para eles. Cada jogo, cada vitória, parecia que vinha com um peso enorme, construído na base do drama e da superação. Olha só essa sequência, essa provação que foi o mata-mata. Primeiro, um 2-1 tenso contra a Austrália. Depois, a loucura total contra a Holanda, aquela batalha que foi para os pênaltis. Aí veio um respiro, né? Um 3-0 dominante contra a Croácia. E quando a gente pensou que ia ser mais tranquilo, veio a final. Aquela final. 3-3 com a França e, de novo, o título decidido na agonia dos pênaltis. Se isso não é definição do DNA argentino, eu não sei o que é. O quebrador de recordes. Porque, claro, no centro dessa conquista toda estava ele, Lionel Messi. E o título de 2022 foi muito mais do que só uma taça para a Argentina. Foi a peça que faltava para consolidar o Messi como um dos maiores de todos os tempos. E no processo, ele foi lá e quebrou recordes que, sinceramente, pareciam impossíveis de alcançar. 26. Pensa nesse número. 26 jogos de Copa do Mundo. É o recorde de todos os tempos. Não é só da Argentina, é de qualquer jogador na história do futebol. Isso mostra o tamanho da longevidade, da consistência e da importância dele para a seleção argentina ao longo de 5 Copas do Mundo. É absurdo. E não foi só isso. 13. Esse é o número de gols dele em Copas. Com isso, ele virou simplesmente o maior artilheiro da Argentina na história do torneio. Passou na frente de um monte de lendas e botou o nome dele lá no topo, sozinho. Basicamente, o cara reescreveu a história do próprio país no maior palco que existe. Esse gráfico aqui deixa bem claro o tamanho do feito. Olha só, ele passou o lendário Gabriel Batistuta, o Batigol, que foi o dono desse recorde por anos e anos. Quer dizer, o Messi simplesmente foi para outra prateleira. É uma categoria só para ele. O caminho para 2026. Tá, depois de toda essa história, a gente olha para o futuro. Como é que os campeões estão se preparando para o próximo capítulo, para defender esse título em 2026? Bom, grande parte do sucesso recente tem um nome: Lionel Scaloni. É a era Scaloni. Ele pegou o time num momento bem conturbado lá em 2018 e construiu uma máquina de vencer. Ganhou Copa América 2 vezes, a finalíssima, que é aquele jogão entre o campeão da América do Sul e o da Europa, e, óbvio, a Copa do Mundo. Ele criou uma verdadeira dinastia. E o momento do time agora é impressionante.
Eles não só se classificaram para a Copa, eles dominaram completamente as eliminatórias sul-americanas, que a gente sabe que são as mais difíceis do mundo, terminaram em primeiro lugar, com 9 pontos de vantagem para o segundo colocado. É um recado bem claro para o resto do mundo, né? A vontade de ganhar continua intacta. E aqui já temos o começo dessa caminhada. A tabela do Grupo J, o grupo da Argentina. O primeiro passo na defesa do título vai ser contra a Argélia, lá em Kansas City. Depois, pegam a Áustria e a Jordânia, ambos em Dallas. O palco está montado, os primeiros adversários já são conhecidos. Então, a gente termina com a grande questão: será que a Argentina consegue? Será que eles conseguem o bicampeonato consecutivo? É um feito que ninguém realiza há mais de 60 anos. A última vez foi com o Brasil, lá em 1962. A história está aí, pronta para ser escrita mais uma vez, e pode ter certeza, o mundo inteiro vai parar para assistir.